Fala, turma. Resolvi hoje, de improviso, aqui na volta para casa, gravar um vídeo curto, espero, dirigido a quem ainda está na faculdade. Eu percebo que eu recebo muitas perguntas de alunos de faculdade interessados em seguir a carreira diplomática. E talvez a pergunta mais frequente seja sobre como eles podem se preparar a partir de agora, como vocês podem se preparar a partir de agora. Eu imagino que são vocês que vão assistir esse vídeo. E se vale a pena, de fato, começar a estudar para a carreira diplomática desde a faculdade. E também, claro, outra pergunta muito frequente é se o curso superior escolhido faz alguma diferença tanto no processo seletivo como no processo de se preparar para o concurso, se isso traz alguma vantagem escolher determinado curso ou não, e se isso durante o exercício da carreira vai trazer alguma espécie de prejuízo se você escolhe um curso que é menos tradicional ou menos relacionado às relações internacionais e os temas da diplomacia. É uma série que eu pretendo gravar aqui no carro, aproveitando o meu tempo de volta para casa, que é muito longo aqui em Luanda. Eu passo mais de 2 horas por dia dentro do carro, caminho tanto de casa para o trabalho, quanto da embaixada de volta para casa. Então achei que seria útil aproveitar esse tempo que é de muito estresse, inclusive, aqui parado no trânsito, quanto parado também. Então acho que eu posso aproveitar esse tempo para passar umas dicas interessantes e enfim, que eu dar um pouco de contribuição para as pessoas que estão nesse processo longo, às vezes doloroso, mais do que ele precisa ser, né, e que envolve muita expectativa e o sonho das pessoas. Tem muita gente que tem, de fato, o sonho de ser diplomata e não quer abrir mão disso. E eu acho que o mais importante disso seja que essa pessoa desenvolva primeiro um ajuste nas expectativas do que realmente é viável ou não. E aí a primeira delas, que não está tanto relacionada com esse assunto de quem está na faculdade ainda, mas certamente em algum momento vai passar a ser, que é o tempo de preparação. Os aprovados levam em média 4 anos e meio para passar nesse concurso. Então você considera que tem gente que passa com 6 anos, 7, né? Porque claro, se tem alguém que passa com 2, as estatísticas necessariamente vão fazer com que outra pessoa tenha que ter passado em 6 ou 7. Então é normal que o aspirante à carreira diplomática se dedique por anos e anos até se sentir preparado de fato a passar na prova. E serão muitas vezes anos em que você tem a maior capacidade produtiva, né? Seja para começar uma carreira num outro campo, né, na advocacia, ou enfim, alguma outra, ou fazer um outro concurso, sabe, que muitas vezes demora menos tempo de preparação. E realmente eu sei do custo que é tomar essa decisão, mas não só tomar a decisão, fazer o que tem que ser feito para passar no concurso. E o momento da faculdade ele é importante, porque você pode aproveitar esse período de faculdade para já se preparar para o concurso, de várias formas, e eu vou dizer por quê e como, né? Por quê? Já que o tempo de preparação médio é tão longo, né, 4 anos, 5 anos, pode fazer muito sentido você começar essa preparação enquanto você ainda está na faculdade, sobretudo em matérias que exigem um amadurecimento intelectual, né, que demoram anos e anos para você desenvolver uma habilidade fluente, natural e bem estruturada das matérias, sobretudo os idiomas, né? Você desenvolver o francês, o espanhol e o inglês principalmente demora bastante, né? Não é você não aprende um idioma de um ano para o outro quando você considera ainda que você tem várias outras matérias para abordar durante sua preparação.
Então, esse é o fator fundamental. Tem muita gente que inicia os estudos para o CACD sem ter noção nos idiomas estrangeiros. Certamente, essa pessoa vai precisar de muitos anos mais que uma pessoa que já chega, já começa a preparação mais específica nas matérias temáticas, tendo um domínio intermediário ou até avançado dos idiomas estrangeiros. A decisão por um curso ou outro. E aí eu queria deixar bem claro que é uma decisão muito pessoal minha. Possivelmente vocês não vão ouvir essa... Não posso chamar de conselho, mas é uma opinião. Na verdade, o que vocês vão fazer com essa opinião é uma decisão de vocês. Eu não quero ter responsabilidade alguma com isso, a não ser da participação de dar a minha opinião. E é o que eu faria se eu fosse hoje, se eu pudesse voltar no tempo e recomeçar a minha preparação. E se eu já tivesse a certeza desde o início da faculdade, e não só no início da faculdade, quando você toma a decisão de qual curso superior você vai seguir ou de qual carreira você vai querer seguir no futuro. Se eu voltasse no tempo, para o momento em que eu decidi fazer jornalismo na faculdade, eu teria feito o seguinte: olha, esse curso superior ele é um meio para eu atingir um fim. O meu fim é passar no concurso de admissão à carreira de diplomata. É o meu objetivo. Essa faculdade vai ser só um requisito necessário para eu me formar e conseguir chegar, ter um requisito, né, para ser aprovado no concurso, que é o curso superior. Eu faria o mínimo possível, o mínimo necessário para ser aprovado na faculdade. Não mais do que isso, é o mínimo. E tentaria já combinar todo o meu tempo livre, toda a minha energia livre, aos estudos das matérias do concurso, principalmente os idiomas estrangeiros, voltados certamente para a modalidade instrumental dos idiomas estrangeiros. Por quê? Você não precisa desenvolver a oralidade dos idiomas estrangeiros. Você não precisa entender um filme em inglês. Você não precisa saber falar inglês ou francês ou espanhol, o que quer que seja. Você tem que dominar a modalidade escrita dos idiomas, que envolve leitura e produção escrita de textos e resumos e traduções. E é isso que é cobrado na prova. Não faz sentido que você desenvolva desde o momento em que você entrou na faculdade ou decidiu que quer ser diplomata, que você busque desenvolver essas habilidades específicas que, dado o tempo necessário para cumprir todo o estudo do programa do edital, e aí a gente considera entre 3 e 6 anos, né, você vai ter tido tempo suficiente de se desenvolver nesses idiomas. Muito bem, aliás. Se você desenvolve o hábito de escrever também nos idiomas estrangeiros e fazer leituras relacionadas ao conteúdo das matérias também nos idiomas estrangeiros. E isso é uma dica que eu daria desde o começo. Então, começou a estudar inglês, por que não? E chegou num nível intermediário de compreensão da linguagem na modalidade escrita, por que não estudar história mundial a partir de uma fonte bibliográfica escrita em inglês? O Raízes do Brasil, por que não ler o Raízes do Brasil em inglês? O Roots of Brazil. E quando você tem o tempo a seu favor, você ainda está no começo da faculdade, você tem 5 anos aí, entre 4 e 5 anos e 5 e meio para terminar o curso. É muito tempo, isso é muito tempo. Você pode aproveitar muito desse tempo. Por quê? Depois que você terminar a faculdade, tiver todas as horas do dia, o horário integral, se for o caso de não precisar trabalhar também, você já cumpriu boa parte do caminho. E não só isso, você desenvolveu uma maturidade intelectual relacionada às matérias, que ela é útil, tão ou mais útil até do que o próprio conhecimento do conteúdo, domínio dos dados e do conteúdo. O mais importante no concurso para diplomata é a etapa discursiva. Quem se prepara para ela também se prepara para a objetiva.
E um erro comum, talvez seja o pior erro dos CACDistas, é acharem que eles estão se preparando para um concurso só. Na verdade, quando você faz a prova do CACD, as provas do CACD, você está lidando com duas macro habilidades que são muito pouco correlacionadas, ou seja, desenvolver uma delas, sobretudo a primeira delas, ela não ajuda muito a desenvolver a segunda. Ela não interfere muito na segunda. Vou dizer quais são. A capacidade de julgar itens ou assertivas como verdadeiras ou falsas. Né? Esse é o critério de aprovação na primeira etapa do concurso, que é uma etapa objetiva. Então você vai julgar os itens como certos ou errados, e disso, ou para isso, você depende da quantidade de informação que você conseguiu reter ao longo das leituras, aulas que você assistiu e textos que você escreveu, mas também envolve um elemento de lógica, de análise lógica da estrutura das questões, que escapa até do domínio do conteúdo. E a segunda etapa, por sua vez, vai avaliar a sua capacidade de expressão, argumentação, estruturação de um texto a partir do que você entendeu. É uma espécie de narrativa que você desenvolve da sua versão do que você entendeu daquele conteúdo. Então, são macro habilidades bem diferentes que você tem que demonstrar na primeira e na segunda etapa do concurso. E o que é que as pessoas fazem normalmente? Elas se assustam com a quantidade de material, de leitura que dizem que a gente tem que ter. E aí a gente tenta devorar toda aquela bibliografia oficiosa do concurso que os cursinhos gostam de relacionar. E a gente acha que se não ler as 4 eras do Hobsbawm e vários livros ali de história mundial e toda aquela coleção de história do Brasil que costumam recomendar, a gente acha que se a gente não ler aquilo, a gente não vai estar preparado para a prova. Mas, na verdade, o que importa não é o que você consome em termos de informação, mas é o que você produz em termos de conhecimento que você degusta, digere e, para usar um termo mais educado, produz a respeito daquilo que você consumiu. Isso é o que você vai apresentar à banca examinadora. É um texto, a sua versão sobre o assunto que você estudou, que é resultado do estudo de vários meses e vários anos, né, a partir de leituras, aulas e reflexões que você fez. E você vai tentar construir uma versão desse texto como se você estivesse escrevendo uma apostila para você mesmo no futuro. Sabe? É uma abstração, uma ficção, mas é uma ficção útil. Você pensa em quem você vai ser daqui a 4 anos quando for fazer a prova do CACD pela primeira vez com chances de passar. E aí você pensa, bom, nesse processo eu vou produzir uma apostila que é uma coletânea de textos sobre cada assunto cobrado no edital, que você vai montar e escrever, reescrever e complementar ao longo dos anos e meses de preparação. Então imagina a qualidade do material que você terá produzido daqui a 3, 4 anos. Né? O valor disso para o seu futuro eu, que é quem vai estar de fato concorrendo para uma vaga na carreira diplomática. Não é o você de agora, mas é o você no futuro. Você está preparando uma cápsula do tempo para você no futuro. É a sua versão. Imagina que você conseguiria pegar aquele texto e transformar numa questão de prova que você vai ter a oportunidade de apresentar à banca. Agora, pensa só, você tem 4 ou 5 anos para fazer isso. Certamente você vai ter a oportunidade de criar um texto interessante. E é isso que você deve buscar. É um texto concreto que representa a concretização do conhecimento que você filtrou e reproduziu.
Então, esse erro o principal erro, voltando àquele ponto, do CACDista é achar que ele está se preparando só para uma primeira etapa, em que é julgada e avaliada só a quantidade de informação que ele conseguiu reter. E isso está errado. Está errado. Você tem que focar no desenvolvimento da sua capacidade de expressão, articulação e persuasão da banca examinadora por meio de um texto sofisticado que incorpora também elementos de riqueza de conteúdo. Mas não é só isso. Você não vai se preocupar só com as informações que vão fazer parte de sua apostila, mas com a forma como aquilo é apresentado à banca examinadora no momento da prova. Então, se você sabe disso hoje, que você decidiu que quer ser diplomata e ainda nem está na faculdade, você tem o tempo a seu favor e a possibilidade de mandar para você próprio no futuro uma cápsula do tempo com esse conhecimento que eu estou te passando agora. Você vai se preparar para 2 provas, uma delas é objetiva. Se você já passou pelo conteúdo e tem um treinamento específico para aquela fase objetiva, você vai conseguir passar, certamente. E se você já se prepara voltado para o desenvolvimento dessa capacidade de expressão e abordagem dos assuntos de uma maneira sofisticada e interessante, contando uma narrativa que vai impressionar a banca examinadora, se você se foca nessa segunda macro competência, você já sai na frente de todo mundo. Você já resolve também esse primeiro obstáculo, que é a primeira etapa objetiva. E quando você terminar a faculdade, você já vai estar no pelotão de frente, já que já está quase chegando, cruzando a linha de chegada nessa corrida. Né? Que, na verdade, o CACD é a melhor analogia. Não que eu seja fã de analogias, mas ele é uma corrida, de fato, ele não é uma fila. Tem gente que gosta de pensar no CACD como uma fila, né? Uns vão passando e os que estavam ali atrás, eles vão necessariamente passar em algum momento, mas não é bem assim. Tem gente que, usando métodos interessantes e inteligentes, consegue passar na frente de outros que já estavam ali bem posicionados e quase passando no concurso. Se você desacelera, você dá a oportunidade de quem está atrás de passar na frente. E quem já vem estudando para o CACD e já quase passou, não pode desacelerar e deixar que os que estão atrás passem. Né? Então, se eu estivesse começando hoje na faculdade ou prestes a tomar a decisão de qual curso superior eu iria fazer, eu faria o seguinte: o mais fácil de terminar e o que me dê mais oportunidade de ter tempo livre para estudar as matérias do concurso. Essa seria a dica que eu daria. Se você conversar sobre isso com seus pais, eles certamente vão dizer que eu sou maluco, porque é contraintuitivo. Os pais querem para o nosso bem, né? E são, claro, que são as pessoas mais bem intencionadas do mundo em relação ao nosso futuro. Mas se eu fosse fazer isso, se eu pudesse conversar comigo no passado, e infelizmente eu não posso, eu teria dito para, desde o começo da faculdade, fazer o mínimo possível para ser aprovado nas cadeiras da faculdade, porque eu já sabia que eu seria diplomata. Então, o curso que eu escolhi, ele faz pouquíssima diferença na carreira. Poucos são os colegas de quem eu sei qual é o curso de formação universitária que eles tiveram. Pouquíssimos. Só os que me falam, para dizer a verdade, porque isso não transparece no dia a dia da convivência com os outros diplomatas. Porque quem passa nesse concurso é muito mais difícil do que qualquer coisa que você terá visto na faculdade. Difícil em termos de especificidade. As matérias que caem na prova, elas, de certa maneira, nos preparam ao exercício da profissão. Então, nós vemos que quem passa no concurso já está apto a lidar com aquelas questões relacionadas a direito internacional, política internacional, geografia, história, a ponto de que eu não vejo claramente a influência da formação superior
na forma como o diplomata conduz a sua carreira e seu trabalho. Claro que eu estou generalizando. Alguns se especializam no meio acadêmico, fazem pós-graduação, fazem mestrado, doutorado em uma área específica, e isso pode, em algum momento da carreira, ser útil para o efeito de lotação e trabalho dentro do Ministério. Por exemplo, se você faz um mestrado, um doutorado na área de direitos humanos, por exemplo, isso pode ser muito útil se você desejar trabalhar com o tema dentro da carreira, e isso certamente vai te ajudar. Por outro lado, aspectos pragmáticos e que fazem parte da vida funcional do diplomata, eles exigem que você desenvolva, claro, uma certa capacidade de lidar com vários tipos de assuntos. Porque hoje você serve no consulado em Barcelona lidando com temas especialmente consulares. Depois você vai ser removido para a embaixada no Paraguai, e aí você vai tratar de política externa e temas sociais e cooperação técnica. De repente você vai para Luanda e vai ser chefe de administração. Então, se você quer se especializar numa área muito particular, suas oportunidades de trabalho vão ser limitadas dentro do próprio rodízio de funções e lotações que você vai enfrentar ao longo da carreira. Então tem esse aspecto a considerar. Por isso que, se eu tenho certeza desde o início que eu quero ser diplomata, eu não vou estender o meu curso superior com um mestrado ou uma pós-graduação, porque esse conhecimento adquirido no mestrado e na pós, ele vai ser muito pouco útil para aprovação no concurso. Eu preferiria usar esse tempo para estudar as matérias de forma distribuída, distribuir esse tempo e essas horas no domínio das matérias, até porque você não precisa se aprofundar muito nos conteúdos, no aspecto acadêmico da matéria. Se você faz um mestrado em geografia, por exemplo, você vai trabalhar um tema específico, formação de fronteiras e tudo mais, e é possível que caia uma questão na prova sobre esse assunto e você passou 2-3 anos ali num mestrado, num doutorado, para aprender tudo sobre fronteira, quando você podia usar esse tempo melhor para distribuir entre outras matérias e, consequentemente, aumentar sua nota geral no concurso. Então, a única razão que eu vejo para um estudante universitário e que já sabe que quer ser diplomata fazer uma extensão universitária de pós-graduação seria o interesse genuíno naquele assunto, sabendo que ele está pagando um preço alto pela extensão universitária, que é o provável, nem só o possível, mas o provável, o quase certo adiamento da data de aprovação no concurso para diplomata. Então essa é uma consideração minha, é uma opinião minha. As pessoas tendem a seguir seus próprios instintos, aí, suas próprias vontades, e no fim das contas ninguém faz muito o que os outros dizem, né? O que eu gosto de muitas vezes de dizer é o que eu faria, porque muitas vezes eu apresento sugestões de estudo, as pessoas dizem, olha, isso faz muito sentido, mas na prática elas fazem outras coisas. Então eu deixo só um depoimento do que eu faria se eu pudesse dar conselhos para quem eu era naquele momento em que eu decidi ser diplomata. E aí cada um faz o que quiser com essa informação. O que mais pode ser útil sobre curso universitário? Como estudar, então? Para quem começou a faculdade, quer ser diplomata, resolveu que vai dedicar boa parte do seu tempo livre para estudar para o concurso, o que é que se pode fazer? Bom, o método é tão simples que é fácil de explicar, e eu acho que eu vou explicar em 5 minutos no máximo. Eu teria um registro de todos os tópicos do edital, eu faria uma seleção bibliográfica básica, simples, e
estudaria cada assunto em sequência, de preferência lendo um livro inteiro. Vou dar um exemplo: Boris Fausto, História do Brasil. Eu estudaria o primeiro capítulo do Boris Fausto, faria um resumo sobre aquele capítulo e deixaria bem organizado, ou seja, fácil de encontrar, porque você vai trabalhar nesse texto ainda muitas vezes, não só depois de terminar de ler o Boris Fausto ou durante a leitura, mas quando você estudar a partir de outras fontes também. Então, quando você lê o História Geral do Brasil, organizado pela professora Maria Ieda, você vai voltar àquele capítulo, aquele resumo que você escreveu, e vai melhorá-lo, você vai complementá-lo com mais dados, mais informações, você vai melhorar a qualidade do texto. E isso você vai fazer por anos e anos, com base em cada leitura nova ou aula nova que você faz. Se você assiste uma aula de História do Brasil e aquela aula toca naquele ponto específico, você volta lá e reconstrói aquele texto, melhora, tenta chegar numa versão mais próxima daquela que você quer apresentar à banca examinadora. Então você imagina se você faz isso com todos os tópicos do edital ao longo de anos, de 4, 5 anos. Né? A quantidade e a qualidade da informação que você vai ter produzido. E o mais valioso disso é que é uma informação que você produziu. Ela não é só um recorte de uma página de livro, ela é a sua narrativa pessoal e interessante, rica em conteúdo dos assuntos que você estudou para o concurso. Vale a pena estudar todas as matérias ao mesmo tempo? Não. Começa por 1, 2, 3 e com o tempo você vai aumentando o seu leque de matérias que você está estudando ao mesmo tempo. Você pode até ter ciclos em que você estuda por 2 ou 3 meses 2 ou 3 determinadas matérias e depois você alterna com outras. Isso é extremamente válido. Enquanto você está na faculdade, eu não recomendaria em momento algum, inclusive, você estudar todas ao mesmo tempo. Eu gosto de fazer mesociclos de estudos de 2 ou 3 meses, 4 meses, em que você se concentra em várias matérias. E você pode fazer isso no seu ritmo. Você não precisa se preocupar em correr com o conteúdo. Isso você vai fazer mais quando você estiver no momento de preparação específica para o concurso. Esse é o momento de você degustar conteúdo, assistir aulas interessantes, ler livros interessantes e chegar na sua versão pessoal. Isso é que é o mais importante. E eu não me sinto culpado por ser redundante nesse ponto, de que você tem que produzir a sua versão. E isso é muito forte. Então, resumindo, essas são algumas dicas que eu deixo para quem ainda não está na faculdade e já pensa em ser diplomata, ou quem já acabou de começar o curso superior e pensa como pode aproveitar esses anos de formação para já fazer alguma coisa útil para o concurso de diplomata. Posso me aprofundar depois na parte dos idiomas, que eu acho que merece algumas considerações adicionais. E também na seleção bibliográfica que você pode usar como referência inicial de estudos. Tá bem, pessoal? Quem quiser, deixa alguma pergunta no privado, vai ser um grande prazer responder. E espero que vocês tenham gostado e que seja útil de alguma forma. Um grande abraço e muito sucesso!